Olá! Nova oportunidade de ingresso na UFN. Estão abertas as inscrições para o vestibular complementar de inverno. E você vai conhecer a trajetória profissional da egressa Maíra Vendrame, historiadora da imigração italiana. Vem aí o novo doutorado da UFN. Já é possível se inscrever para a primeira turma do doutorado em ensino de humanidades e linguagens. Inteligência artificial e educação. O uso ético e responsável da IA é destaque no Tá na Mídia de hoje. Professor da UFN participa de missão em Londres. O foco são visitas a ecossistemas acadêmicos e deep techs. É agora no Universo Acadêmico. Fique com a gente! A gente começa falando sobre mais uma oportunidade de ingresso na graduação da UFN. A instituição lançou o edital para o vestibular complementar de inverno 2025. Quem tem as informações é o acadêmico de jornalismo Rubens Miola. Você ainda pode estudar na Universidade Franciscana no segundo semestre de 2025. É que estão abertas as inscrições para o vestibular complementar de inverno. No site do UFN você confere a lista dos cursos com vagas disponíveis. O candidato pode optar por 3 formas de ingresso diferentes. São elas o aproveitamento da nota de redação da UFN, realizada entre 2019 e 2025, o aproveitamento da nota de redação do Enem, prestada entre 2016 e 2024, ou a realização da prova de redação online da UFN. O link para a realização da prova é liberado após a confirmação do pagamento de inscrição. O tema é divulgado e o candidato tem 2 horas para escrever o texto. A redação é online e pode ser feita de segunda a sexta entre as 8 da manhã e as 8 da noite. Então corre lá para o site, acesse o edital e veja mais informações. Vem para a UFN! O dia 26 de junho é de conscientização e prevenção ao diabetes, doença que afeta mais de 20 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Para marcar a data, nesta quinta-feira, estudantes, professores e técnicos do Laboratório Escola de Análises Clínicas, o LEAC, do curso de Biomedicina e os acadêmicos de Nutrição e pesquisadores do mestrado em Ciências da Saúde e da Vida realizaram uma ação na Praça Saldanha Marinho, em Santa Maria. O grupo do LEAC aplicou testes para avaliar o controle do açúcar no sangue e os integrantes do projeto de extensão Vida deram orientações à comunidade sobre prevenção e tratamento da doença. E no episódio de hoje do quadro Nosso Egresso, vamos conhecer a história de Maíra Vendrame, historiadora e professora da Unicinos. Com uma carreira acadêmica voltada ao estudo da imigração italiana, Maíra transformou a paixão pelo tema em pesquisa no mestrado, doutorado e pós-doutorado, todos com foco na imigração em Silveira Martins, na região da Quarta Colônia. Eu iniciei em 2001 como graduanda do curso de História. Tive professores que são meus amigos até hoje, né, que foram fantásticos, assim, que tinham feito mestrado, doutorado fora e tinham voltado, então eles traziam essas experiências e eu não saí da história, né, eu queria fazer direito, eu não saí porque eles me encantaram. A forma como eles davam aula fez com que eu permanecesse na graduação, quisesse concluir, quisesse fazer mestrado e doutorado e pós-doutorado também. Como vinha de uma comunidade de descendentes de imigrantes italianos e a historiografia sobre a imigração começou a me incomodar, o meu projeto de mestrado ele foi sobre a imigração italiana na Quarta Colônia, né? Então, eu já consegui entrar no mestrado em 2005, na PUC, com bolsa. Entrei no mestrado com uma bagagem de pesquisa nos arquivos de Santa Maria, que era o arquivo da Câmara Municipal, o arquivo dos Paulotinos, o arquivo histórico de Santa Maria. Então, eu fui atrás de tudo que é documento para entender
como os imigrantes viviam na região da Quarta Colônia, ou melhor, como eles viviam na colônia Silveira Martins. Essa base foi fundamental. A minha visita aos arquivos em Santa Maria, na graduação, porque eu não trabalhava, né? Então eu tinha também essa vantagem, eu queria me dedicar totalmente à graduação e eu aproveitei todo o tempo que eu tinha, né, livre, eu aproveitava para pesquisar. Quando eu concluí o mestrado e eu queria fazer doutorado, eu comecei a olhar para as fontes que eu tinha e histórias assim que eu queria ainda responder com a pesquisa. Uma delas é relacionada à trajetória de um padre que se chama Antônio Sório. Eu queria saber de onde esse padre vinha, por que ele decidiu imigrar, como ele decidiu imigrar e por que existia uma das versões de que o padre havia sofrido uma vingança, uma vendetta, por conta do seu comportamento na comunidade. Essa explicação era algo que eu queria desvendar. A partir de qual lógica, racionalidade, que contexto social, cultural se sustenta essa versão? Então essa é a pesquisa do meu doutorado. Todo início de semestre com turma nova, eu gosto de contar um pouco da minha trajetória. Para mim eu fui bolsista, né? Na graduação, fiz mestrado com bolsa, doutorado com bolsa, pós-doutorado com bolsa. É muito bom ver que tu tem alunos que estão ali, que são bolsistas e que querem, eles vão abraçar todas as oportunidades, né? Então, o que os meus professores me ensinaram aqui na graduação na FN era ir para os arquivos. Eles me estimularam a ir para os arquivos e eu faço isso porque eu acho que é dessa forma que a gente vai construir uma história mais complexa, a gente não vai correr o risco de cair numa história única e sempre a partir do presente que a gente vive, a gente lança novas perguntas para as fontes. Então a gente também traz um trabalho novo, né? Traz uma pesquisa nova, um novo problema, uma outra problemática. E é assim que eu acho que se enriquece as investigações. Três professores da Universidade Franciscana receberam o mérito acadêmico, uma homenagem pelos 20 anos de dedicação à instituição. A distinção foi entregue durante a reunião do Conselho Universitário nesta semana. Receberam o reconhecimento os professores Adriano da Silva Falcão e Francisco Queruz, do curso de Arquitetura e Urbanismo, e a professora Maria Esther Tualdo Bop, do curso de Direito. Eles não puderam comparecer à cerimônia oficial no dia 16 de maio. Durante a reunião, os conselheiros também aprovaram a entrega do mérito acadêmico para 5 professores que trabalharam na criação do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática. A solenidade será em agosto e a honraria será entregue para Helena Noronha Cury, Marco Antônio Moreira, Vanilde Bisonin, Eleni Bisonin e Silvia Maria de Aguiar Isaia. Outra pauta foi a aprovação dos cursos de especialização em terapia intensiva com ênfase em controle de infecção hospitalar e saúde mental e atenção psicossocial em emergências e desastres. E tem uma nova oportunidade na pós-graduação estrito sensu na Universidade Franciscana. É o doutorado em Ensino de Humanidades e Linguagens. As inscrições para a primeira turma estão abertas e é sobre isso que vamos falar agora. Para apresentar o PPGEL, eu recebo no estúdio o coordenador do programa, o professor Diego Carlos Anella. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Bruna. E também uma mestranda em Ensino de Humanidades e Linguagens, a Vanessa Pagnussati. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Professor, então a gente está comemorando aí uma conquista, né? O mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens tem 9 anos já, comemora agora em agosto. Então, e celebra a criação agora do doutorado aprovado pela CAPES no final do ano passado. Quero saber como que está a expectativa de vocês. Olha, nós temos muita expectativa, Bruna, com o doutorado, porque o grupo, né, o corpo docente que vem trabalhando já nesse período com o curso de mestrado,
foi amadurecendo, né? Foi se desenvolvendo enquanto grupo, enquanto pesquisa também. E sem falar dos resultados que a gente vem alcançando, né? Nós temos sempre as turmas praticamente cheias todos os anos com os alunos, temos uma boa procura. Então isso fez com que o grupo também amadurecesse em termos de pesquisa e alguns anos atrás começasse a pensar na proposta de um doutorado. Então a conquista que a gente teve finalzinho do ano passado com a aprovação e agora com o início da primeira turma, né? Então esses 9 anos de curso de mestrado já nos traz aí uma expectativa e também uma projeção futura que a gente pode ter em termos de programa de pós-graduação. E agora, então, explica pra gente o que é essa área, Ensino de Humanidades e Linguagens. Então, é uma área relativamente nova, né? Vale dizer que quando o curso de mestrado foi criado há 9 anos atrás, ele foi o primeiro programa de pós-graduação com nível de mestrado no Brasil a usar essa nomenclatura, né? Esse nome, Ensino de Humanidades e Linguagens. E agora nós somos, de novo, o primeiro curso de doutorado com este nome. Mas a área de ensino, né, que procura tratar dessas questões mais relacionadas à atividade docente, pedagógica, ela já é um pouquinho mais antiga, mas não é tão antiga em comparação com outras áreas, com outros grupos de pesquisa que existem no Brasil. Ela é uma área que tem aí, começou a se desenvolver a partir do ano 2000, mais ou menos, se organizou como área, e a grande preocupação dela são com os sistemas relacionados ao ensino, à formação de professores, mais voltado ao ambiente institucionalizado de ensino, né? As escolas, a universidade, a esse tipo de ambiente, mas também outros, né? Como, por exemplo, outros ambientes educacionais onde existem ensinos, institutos, cursos técnicos, por exemplo, ou até mesmo empresas que têm um espaço educacional interno. Então, é uma área bastante nova no Brasil e nós temos, então, esse programa que procura concentrar esse conjunto de áreas que entram nesse escopo aí que a gente chama de humanidades e linguagens. Tem um conjunto de ciências que faz parte das humanidades e das linguagens e o corpo docente do programa, então, trabalha com essas áreas, com esses conhecimentos, óbvio que voltado para os processos de formação, de educação, de ensino, da educação básica, mas também da educação superior. E para a gente entender melhor essa área, então, eu quero trazer o exemplo da pesquisa da Vanessa, gente que é formada em letras, professora há mais de 20 anos de redação. Sei que a tua pesquisa tem tudo a ver com a tua área profissional, né, Vanessa? Explica para a gente um pouquinho, então, qual é a tua pesquisa. Exato. Eu, na verdade, procurei o MEL porque há tempos eu busco investigar a minha prática e aqui eu encontrei, na verdade, tudo que eu buscava, não é? Que é a questão que me incomodava na produção dos meus alunos, que era a questão dos repertórios que eles usam nas redações. Então, eu investigo, não é, a influência da fonte digital na construção do texto dissertativo argumentativo nas redações do Enem. E aí eu vou analisar as redações de 1998 até 2023, num período de 5 em 5 anos. Aí vamos verificar também como é que esses alunos, esses candidatos, estão incorporando essas informações, esses repertórios, essa seleção de conteúdo dentro das redações. Então a gente tem toda essa evolução da fonte digital, né? E hoje nós estamos aí também com uma aliada ou não, né, que há uma dúvida, né, que é a questão da inteligência artificial, e nós sabemos que tem muitos alunos que estão buscando, não é, essa preparação também com a inteligência artificial. Além da inteligência, eles estão buscando fontes também, que é o TikTok, em algumas redes sociais. Então a gente busca investigar de onde eles estão se abastecendo de informações para usar na redação como argumento. E eu sei que tu vais qualificar daqui a pouquinho, né? Em breve. Tu já tens aí algum resultado, alguma projeção para nos passar? O que na verdade, ainda não temos muitos resultados, mas o que dá para perceber? Que houve essa evolução da fonte digital e a cada ano o que percebemos nas redações do Enem? Uma redução
do número de redações nota 1000. Então, por exemplo, lá no ano de 2013, nós tivemos em torno de 400 redações nota 1000, sendo que no ano de 2024, 12 redações nota 1000. E o INEP, no ano passado, informou que ele iria descontar aqueles repertórios de bolso que os candidatos estavam usando. O que é o repertório de bolso? Aquele repertório que é replicável, ou seja, que ele já viu em alguma redação nota 1000 e ele faz como se fosse um copia e cola, né? Então, a nossa ideia é investigar isso. Por que está acontecendo esse fenômeno, não é? Então, talvez é dessa fonte digital, é de uma rede social que está interferindo nesse processo, nessa organização desses repertórios? Porque um dos desafios do mestrado e agora do doutorado, professor, é tentar, então, trazer essa tecnologia para a sala de aula, né? De que forma ela pode ser usada e se é uma forma positiva ou negativa, né? Acho que esse é um grande desafio dentro dessa área de ensino hoje em dia, né? Isso, esse pode ser um dos grandes resultados dos estudos desenvolvidos no programa, por exemplo, independente se nível de mestrado ou de doutorado, porque um dos objetivos do programa também é promover o desenvolvimento, a inovação no ensino, na educação e o aperfeiçoamento dos professores no uso das tecnologias, e aí elas podem ser as mais variadas possíveis, não precisa ser só inteligência artificial, mas outras também, a utilização de recursos midiáticos na sala de aula para potencializar o ensino e a aprendizagem dos estudantes. Esse pode ser um grande diferencial, porque assim como a sociedade vai evoluindo, vai se modificando com o progresso tecnológico, por que a sala de aula também não pode se modificar? Por que ela precisa ter sempre a mesma estrutura? Então, veja, quando a gente se apropria, a gente entende melhor o uso desses recursos todos na sala de aula ou nos espaços educativos, quem ganha com isso é o processo educativo, é a educação, são os estudantes que aprendem melhor, são os profissionais que se adaptam, que se desenvolvem, que utilizam recursos diferentes. Então, há também um acompanhamento, né, do desenvolvimento tecnológico da sociedade na sala de aula também. Então, eu vejo que esse pode ser um dos grandes resultados, um dos impactos que o curso, né, que o programa pode deixar na vida dos seus egressos. Perfeito. E dentro da tua experiência profissional, tu já sente essa mudança em relação ao teu tempo de mestrado? Assim, o que tu já adquiriu no mestrado que tu pôde levar para a tua vivência em sala de aula? As minhas aulas estão mais bem qualificadas, não é? E usando a questão das tecnologias, como o professor colocou. Mas aí vem a importância do professor como orientador dessas tecnologias. Que ele precisa mostrar que tem que ter criticidade, tem que ter a questão da ética na informação, né? E aí vem outros conceitos também que eu trabalho na minha dissertação, que é a questão do letramento digital, que é muito importante o aluno ser letrado digitalmente hoje, porque ele tem que ter essa noção do que é verdadeiro, que não é para usar depois lá no texto. Então, o mestrado aqui da UFN, do MEL, né, ele é muito importante também para as trocas que a gente tem dentro da sala de aula, porque nós temos assim, uma troca muito rica, porque tem várias áreas. Então, eu sou das letras, aí tem o pessoal do direito, da psicologia, da pedagogia, da história e outros cursos que enriquecem a nossa prática, as nossas vivências. Então, a gente tem muita troca e troca de experiências, não é? De cada uma das suas aulas. É bem importante isso. Isso ia chamar a atenção, né? A Vanessa é professora, né? Formada em letras, mas o público-alvo é vasto, né, professor? Então, vamos falar do doutorado. Como é que o aluno, né, interessado, o estudante, enfim, pode acessar, pode se inscrever? O edital, então, já está aberto, como você disse no início, Bruna, já está aberto, mas pode acessar o nosso site, né, via o site da Universidade Franciscana, as informações estão todas ali disponíveis. O público interessado, né, são os próprios egressos do curso de mestrado, mas também outros profissionais que já têm o nível de mestrado concluído, de outros cursos que têm afinidade, ou então aquele profissional que quer, né, que se interessa em melhorar a sua prática, como a Vanessa comentou agora há pouco, né, a sua própria prática docente, né, em nível de doutorado. Claro que a exigência é sempre que haja antes um curso de mestrado já concluído, né, mas quer estudar a sua prática docente, então o programa está aí aberto com informações para esse público alvo interessado.
A Vanessa, no caso, é bolsista, né, do programa, Sim. né? Vanessa, professor, tem essa previsão de bolsas, então, também, para quem for cursar, como é que está essa situação? Sim, temos previsão de bolsa, né? O curso já tem algumas bolsas, né? Então, a disponibilidade das bolsas é mediante conforme as agências de fomento disponibilizam ou conforme os alunos que possuem a bolsa e vão concluindo o mestrado, ela vai sendo disponibilizada para novos ingressantes, né? Novos estudantes bolsistas. Mas temos sim a possibilidade de bolsas. A universidade, nesses últimos anos, está investindo muito na internacionalização, né, professor? Que é um ponto muito alto e muito importante para os pesquisadores. Então, o aluno que ingressar agora, tanto no mestrado quanto no doutorado, também pode ter acesso a essa questão da internacionalização? Com certeza, Bruna, com certeza. Só com o curso de mestrado, alguns dos professores do curso já mantêm alguns contatos de internacionalização. A gente já tem alguns países que podem ser de destino para um período de estudos, uma participação em congresso, por exemplo, para começar a promover essas trocas. Então, isso, em alguma medida, já acontece no curso de mestrado e, obviamente, que agora, com o curso de doutorado, isso se potencializa ainda mais. Porque com o curso de doutorado, nós temos uma oportunidade maior, por exemplo, do estudante sair e fazer um período de estudos no exterior, né, num outro país, conhecendo uma outra realidade, se aprofundando num determinado tema. Então, isso agora se potencializa, né? Mas já existe no curso de mestrado e agora fica ampliado, então. Olha só, muitas oportunidades. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Obrigada, professor. Sucesso aí no doutorado, né? A Vanessa também que vai qualificar. Boa sorte na tua qualificação. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. E o uso ético e responsável da inteligência artificial na educação e no jornalismo é o tema do Tá na Mídia de hoje. A inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia, seja na educação, no trabalho ou na forma como nos informamos. Diante dessa realidade, universidades brasileiras estão criando diretrizes para orientar o uso ético dessas tecnologias. Aqui na UFN, entre as discussões sobre o tema, tivemos na última semana um painel na programação do Salão de Iniciação Científica, o SIC, que tratou sobre a inteligência artificial e suas implicações científicas, técnicas e éticas. Instituições de ensino superior têm reforçado a importância da transparência, da autoria e da checagem humana, especialmente nas atividades acadêmicas. A ideia não é proibir, mas ensinar a usar com responsabilidade. No jornalismo, a inteligência artificial também vem ganhando espaço. Ferramentas como o ChatGPT estão sendo usadas para agilizar tarefas, como transcrição e apoio na apuração. Mas é preciso cuidado. O papel do ser humano continua essencial. Um exemplo importante é o livro Diretrizes para Uso Ético e Responsável da Inteligência Artificial Generativa, lançado em 2024. A publicação tem servido de referência para pesquisadores e também para jornalistas que buscam utilizar a inteligência artificial de forma crítica, segura e transparente. Vamos viajar agora? Vamos até Londres, na Inglaterra? É que lá, no país europeu, está o professor Lissandro Dalla Nora, diretor dos ambientes de inovação da UFN. O professor Lissandro participa de uma missão do Instituto Caldeira, Hub de Inovação e Negócios de Porto Alegre, em parceria com a Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Durante esta semana, a delegação visita ecossistemas acadêmicos e empresas com foco em inteligência artificial. Olá, estou aqui, você pode verificar ao fundo o Rio Tâmisa, uma das importantes vias logísticas de Londres, participando da missão internacional promovida pelo Instituto Caldeira. Já vivenciei experiências incríveis aqui. Visitei a sede da IBM Quantum, onde conheci mais sobre o futuro da computação quântica. Estive na Bloomberg, mergulhado no mundo dos dados financeiros, e também tive o privilégio de passar um dia na Universidade de Oxford, dialogando com professores de referência mundial sobre inovação, sustentabilidade e inteligência artificial.
É uma verdadeira imersão no que há de mais avançado em ciência, tecnologia e negócios. É uma grande oportunidade de trazer novas ideias para o Brasil e para o UFN. Muito legal. E mais uma edição do Cacareco movimentou o Conjunto 3 nesta semana. A feira é organizada pelo Diretório Acadêmico do Design. A ideia é dar visibilidade à produção artística dos estudantes do curso. Nesta edição, 11 estandes foram montados, 8 deles de acadêmicos da UFN e 3 de expositores externos. Era possível encontrar óculos, chaveiros, botões, ímãs de geladeira, quadros, semijoias e adesivos. A feira é uma oportunidade para divulgar os trabalhos e aproximar a comunidade da universidade. E a gente encerra com imagens da exposição Modos de Fazer e Pensar Poéticas, que pode ser visitada até 10 de julho na Sala Angelita Stefani. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo grande, tchau!